Você já se perguntou por que o mel, esse néctar dourado e doce, tem sido reverenciado ao longo da história? Por que ele é atribuído a propriedades quase mágicas? É mais do que apenas um alimento simples? E se eu dissesse que o mel pode realmente ser um alimento abençoado, uma oferta divina que guarda um profundo segredo espiritual em sua essência? Prepare-se para uma revelação, porque hoje exploraremos a relação intrincada entre o mel e o sagrado. Vamos descobrir histórias, lendas, evidências científicas e interpretações místicas que sugerem que o mel é muito, muito mais do que aparenta. Se você já foi atraído pela doçura do mel, sua consistência pegajosa ou até pelo zumbido hipnótico das abelhas, este vídeo é para você. Prometemos que, ao final desta jornada, sua perspectiva sobre essa ouro líquido mudará para sempre. Você está pronto para descobrir o segredo? Então vá em frente. O despertar da curiosidade. A fascinação pelo mel não acontece da noite para o dia. Geralmente é um processo lento, como a formação de uma colmeia. Você já percebeu como as abelhas constroem sua casa? Elas adicionam camada após camada, célula após célula, pouco a pouco, até que a estrutura se torne vasta, complexa e cheia de vida. É exatamente assim que cresce a curiosidade pelo mel. Desde a infância, para muitos, o mel está sempre presente, na despensa. Você se lembra perfeitamente daquele pote de vidro, grande e resistente, com seu conteúdo dourado e brilhante que reflete a luz que entra pela janela da cozinha. Naquela época, não passava de um adoçante natural. Sim, muito saboroso, mas sem grande mistério. A vovó o usava para aliviar a tosse e, em casa, era o adoçante habitual para o chá, em vez de açúcar. Era apenas mais um ingrediente, algo do cotidiano, sem pretensões. Ou assim se acreditava, é claro. Mas um dia, ao pesquisar uma das grandes paixões, como as civilizações antigas, alguém se depara com algo que o deixa completamente atônito, com os olhos bem abertos. Eles leem e leem. E, de repente, encontram textos que falam do mel não apenas como um alimento simples, mas como uma oferenda aos deuses, como um símbolo de imortalidade, ou até mesmo como um elixir capaz de conceder sabedoria. Mel? Mas como isso poderia ser? A mesma doçura pegajosa que é espalhada na torrada todas as manhãs? Isso é suficiente para explodir a cabeça de qualquer um. Naquele momento, parece que a semente da curiosidade mais profunda foi plantada. É um ponto de virada. A partir daquele instante, a missão torna-se cristalina. Desvendar o verdadeiro significado desse néctar. O que o mel realmente esconde para ser tão reverenciado ao longo da história. A busca começou. Uma jornada ao passado. Mel nas civilizações antigas. O primeiro destino nesta jornada é o passado. Um passado tão vasto e misterioso quanto as pirâmides do Egito. Imagine isto. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já veneravam as abelhas. Consideravam-nas lágrimas do deus Ra, o Sol. Consegue imaginar essa imagem? Lágrimas douradas do Sol. O mel era usado em seus rituais fúnebres, na medicina e até na mumificação. Frascos de mel foram encontrados nas tumbas dos faraós. Mel que, após milhares de anos, permanecia comestível. Como é possível que um alimento seja preservado dessa forma, desafiando a passagem do tempo? Isso não é apenas um doce simples, certo? É algo mais. Algo que possui uma resiliência e pureza que desafiam o natural. Então, viajamos para a Grécia Antiga. Lá, o mel era considerado o alimento dos deuses, uma iguaria dos olímpicos. Dizem que Zeus era alimentado com mel na infância e que filósofos como Pitágoras e Platão o consumiam para estimular suas mentes. Hipócrates, o pai da medicina, usou-o amplamente em seus tratamentos. Para os gregos, o mel não apenas nutria o corpo, mas também o intelecto e a alma. Poderia ser que sua doçura não apenas encante o paladar, mas também o espírito,
a centelha da criatividade e do conhecimento, e não apenas no Ocidente. Pesquisas nos levam à Índia, às escrituras védicas, onde o mel é um símbolo de pureza, fertilidade e prosperidade. Na medicina ayurvédica, o mel é um pilar fundamental. Nas civilizações mesoamericanas, os maias tinham um profundo respeito pelas abelhas sem ferrão, as quais consideravam sagradas, e seu mel era uma parte essencial de seus rituais e farmacopeia. Você percebe o padrão aqui? Não é coincidência. Através de continentes e milênios, o mel tem sido consistentemente elevado a um status sagrado, um status que poucos outros alimentos alcançaram. E a questão que surge é: por quê? O que o torna tão especial? Existe algo em sua composição, em sua origem, que o conecta ao divino? O milagre da colmeia, um paralelo divino. E é aqui que a pesquisa se torna ainda mais fascinante. Para entender o mel, devemos entender seus criadores, as abelhas. E, meus amigos, deve-se dizer que uma colmeia é um milagre da natureza, uma maravilha de engenharia e organização que desafia nossa compreensão. É um microcosmo que espelha de forma surpreendente a ordem e a harmonia do universo. Pense nisso. Centenas de milhares de abelhas trabalhando em perfeita sincronização, cada uma com seu papel específico. A operária, a exploradora, a guardiã, a nutridora e, claro, a rainha. A colmeia não é caos. É uma sinfonia de propósito, onde cada indivíduo contribui para o bem-estar coletivo. É um exemplo de unidade, cooperação, sacrifício pelo bem maior. E é aqui que a primeira conexão espiritual começa a surgir. Se alguém acredita em um Criador, em uma força superior que orquestra o universo, o enxame não é uma manifestação perfeita dessa ordem divina? A abelha, em muitas culturas, tem sido vista como uma mensageira entre mundos, uma ponte entre o terrestre e o celestial. Sua capacidade de transformar o néctar das flores em algo tão perfeito e duradouro quanto o mel, não é essa alquimia sagrada? Uma transformação do simples para o sublime. Além disso, as células hexagonais do enxame. Você já parou para observar sua perfeição geométrica? A geometria sagrada nos diz que o hexágono é uma das formas mais eficientes na natureza para armazenamento. Ele otimiza o espaço, minimiza o material. Isso não é coincidência. É um design inteligente, um design que parece gritar: aqui está uma inteligência superior em ação. O próprio enxame é uma catedral viva, um templo onde um elixir divino é produzido. A linguagem do mel nas escrituras sagradas. A jornada nos leva às páginas dos livros mais sagrados da humanidade. E o que lá se encontra é a evidência mais convincente da natureza abençoada do mel. No Alcorão, por exemplo, há um capítulo inteiro, Surah An-Nahl, que se traduz como A Abelha. Um capítulo dedicado às abelhas. Descreve as abelhas como uma criação de Deus e menciona que de suas barrigas sai uma bebida de cores diferentes, na qual há uma cura para as pessoas. Em verdade, nisso há um sinal para as pessoas que refletem, diz o versículo. Uma cura para as pessoas? Um sinal para aqueles que refletem? Isso vai muito além de um simples adoçante, não é? É um chamado à contemplação, a reconhecer o divino no cotidiano. E na Bíblia, o mel aparece em várias ocasiões. A terra prometida é descrita como uma terra que mana leite e mel. Não diz uma terra que mana água e trigo, mas leite e mel. Isso simboliza abundância, prosperidade, uma bênção divina. João Batista, o precursor de Jesus, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre no deserto. O mel não era apenas alimento, era sustento na austeridade, um símbolo de pureza e conexão com a natureza. A sabedoria de Salomão é comparada ao mel, dizendo que o favo de mel é doce ao paladar e agradável à alma.
doce ao paladar e agradável à alma. Isso encapsula perfeitamente a dualidade que está sendo explorada. Mesmo em tradições menos conhecidas, como o hinduísmo, o mel é um ingrediente essencial em rituais e oferendas. Faz parte do Panchamrita, a bebida de 5 néctares usada para ungir divindades. Acredita-se que atrai boa sorte e prosperidade. Coincidência? Não pensamos assim. Quando diferentes culturas, separadas por vastas distâncias e séculos, chegam à mesma conclusão sobre a sacralidade de um elemento, algo profundo está acontecendo. É como se o mel falasse uma linguagem universal do divino, uma linguagem que ressoa na alma de cada ser humano. Ciência e espiritualidade, uma ponte inesperada. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: tudo isso é muito poético, muito espiritual. Mas há alguma base científica para essas afirmações? E a resposta é sim, e é surpreendente. O que a ciência moderna está descobrindo sobre o mel só confirma o que civilizações antigas já intuíram. O mel é um antibiótico natural. Possui propriedades antimicrobianas, antissépticas e anti-inflamatórias. Suas enzimas produzem peróxido de hidrogênio, um agente poderoso que combate bactérias. Por isso, é tão eficaz na cicatrização de feridas e queimaduras, algo que nossos antepassados já sabiam e aplicavam intuitivamente. Não é incrível que um alimento possa também ser uma medicina tão poderosa? Além disso, o mel é um prebiótico. Contém oligossacarídeos que nutrem as bactérias benéficas em nosso intestino, melhorando nossa digestão e sistema imunológico. É uma fonte de antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo nossas células de danos. É um energizante natural, um elixir que nos dá vitalidade. Mas aqui está a parte que nos surpreende: sua composição molecular. O mel não se decompõe, não apodrece. Seu baixo teor de água e alta acidez são essenciais para sua preservação. É um alimento que desafia a decomposição, a natureza passageira da vida. Isso não parece um eco da imortalidade? Um símbolo do eterno? E um ponto-chave: o mel contém pequenas quantidades de pólen, esporos e elementos das flores de onde provém. Isso faz dele um registro da biodiversidade de um lugar. É como se cada gota de mel contivesse um pedaço da alma da natureza, um elixir que encapsula a própria essência da vida. Quando o consumimos, não estamos apenas ingerindo açúcar, estamos absorvendo a energia vital de inúmeras flores, do sol e do trabalho incansável de milhares de abelhas. Será que essa é a bênção que sentimos ao consumi-lo? Mel em nossas vidas, tradições e significados atuais. Apesar de vivermos em um mundo tão moderno, onde a tecnologia domina quase tudo, o mel ainda ocupa um lugar muito especial em nossas rotinas e costumes. É curioso como, de alguma forma, ele permanece um símbolo importante. Vamos analisá-lo com mais detalhes. Em casamentos e uniões. Você sabe de onde vem a expressão lua de mel? Em muitas culturas, há séculos, o mel simbolizava doçura e prosperidade para os recém-casados. No passado, e ainda hoje em algumas tradições, acreditava-se que se os recém-casados consumissem mel durante o primeiro ciclo lunar após o casamento, a lua de mel, eles teriam um casamento cheio de doçura. E note-se, também estava associado à fertilidade. O mel era visto como um desejo de que a união fosse frutífera e duradoura, tão doce e pegajosa quanto ele próprio. Presentes e gestos de boa vontade. Um símbolo de bênção. Pense nisso. O que damos quando queremos desejar o melhor a alguém? Muitas vezes, um pote de mel é um gesto muito apreciado. Isso não é coincidência. Quando alguém lhe dá mel, não está apenas lhe dando alimento. Está oferecendo algo percebido como puro, natural, nutritivo e benéfico. É uma forma de expressar boa vontade, amizade e uma espécie de bênção tácita. É como dizer:
Desejo que sua vida seja tão doce e próspera quanto este mel. É um presente com um significado profundo que se conecta com a abundância e a saúde. Remédios da vovó. Uma sabedoria que perdura. Embora agora tenhamos farmácias em todos os lugares e a medicina moderna tenha avançado tremendamente, muitos de nós ainda recorremos, quando temos uma tosse ou dor de garganta, a uma colher de mel, ou a uma mistura de mel e limão. Isso ocorre porque o mel tem sido, desde tempos imemoriais, um remédio caseiro fundamental. Nossos avós e bisavós já conheciam suas propriedades calmantes e antibacterianas. É uma sabedoria popular que foi transmitida de geração em geração, demonstrando que, além da ciência, existe um conhecimento intuitivo sobre seus benefícios para a saúde e o sistema imunológico. Reconectar-se com a natureza. Respeito às abelhas. Recentemente, você provavelmente ouviu mais sobre a apicultura urbana, ter colmeias nas cidades, ou o crescente interesse por produtos locais e naturais. Isso indica um desejo inato de reconectar-se com a natureza, com autenticidade. O mel nos faz pensar nas abelhas, em seu trabalho incrível e na delicadeza de seu ecossistema. Ao entender como elas produzem esse ouro líquido, apreciamos a ordem natural e a interconectividade de todas as coisas. Percebemos que, se as abelhas desaparecessem, nosso mundo como o conhecemos, com suas flores, frutas e vegetais, entraria em colapso. Portanto, o mel é muito mais do que um adoçante. É uma lembrança tangível de quão delicada é a vida em nosso planeta e de como todos dependemos uns dos outros, desde a pequena abelha até nós mesmos. Quando nos preocupamos com as abelhas e seu bem-estar, não estamos apenas ajudando alguns insetos. Estamos nos envolvendo em um ato espiritual de reverência e gratidão à terra e a tudo o que ela nos oferece. É uma forma de cuidar de nós mesmos, cuidando da natureza. Então, após essa jornada fascinante que percorremos juntos, explorando a história antiga, a ciência surpreendente e as escrituras sagradas antigas, chegou a hora da grande pergunta: o mel é realmente um alimento abençoado? A resposta, queridos amigos, é um sonoro e sincero: sim, sem dúvida. Mas cuidado, não pensem na bênção como se fosse magia ou um ritual complicado de realizar. Não, não. É uma bênção intrínseca, ou seja, ela está presente em sua essência. É uma bênção nascida de sua origem pura, de quão incrivelmente limpo ele é, de todas as propriedades maravilhosas que possui e, claro, do milagre das abelhas, que são suas criadoras. O mel é abençoado e será explicado com mais detalhes o porquê. É um presente puro da natureza. Pense no esforço e na coordenação envolvidos. Milhares e milhares de abelhas visitam incansavelmente inúmeras flores, coletam seu néctar e o transformam, gota a gota, neste alimento dourado. Não é apenas um doce que nos dá energia, é um concentrado da energia da natureza, do sol e do trabalho das abelhas. Quando consumido, não apenas nutre o corpo, mas também eleva o espírito, conectando-nos com a vitalidade e a pureza do mundo natural. É um verdadeiro presente, um símbolo de ordem e harmonia perfeita. Olhe para uma colmeia. É uma maravilha de engenharia e organização. Cada abelha sabe exatamente o que fazer, como cooperar com as outras para o bem comum. As células hexagonais da colmeia são perfeitas e eficientes. É como se a colmeia fosse um pequeno universo em si, refletindo a ordem e a harmonia que encontramos em todo o universo. Ela nos ensina sobre trabalho em equipe, dedicação e propósito coletivo, princípios frequentemente associados ao divino, propriedades curativas e a promessa do eterno. A ciência moderna confirmou o que nossos antepassados já sabiam. O mel possui propriedades antibacterianas, antissépticas e anti-inflamatórias impressionantes. Ele ajuda a curar feridas e a aliviar a garganta.
Mas a coisa mais surpreendente é sua capacidade de se preservar por milhares de anos sem estragar. Lembre-se do mel encontrado em tumbas egípcias, que ainda é comestível. Essa resistência ao passar do tempo, essa imortalidade alimentar, nos conecta com a ideia do eterno, do que perdura além do efêmero. É como se cada colherada contivesse um eco da vida que se recusa a desaparecer. Uma mensagem universal em textos sagrados. Não é coincidência que o mel apareça repetidamente nas escrituras mais importantes da humanidade. A Bíblia, o Alcorão, os Vedas. É um símbolo constante de abundância, sabedoria, cura e bênção. Essa repetição em culturas tão diferentes e distantes sugere que há uma verdade universal sobre o mel, um significado que transcende crenças individuais e ressoa profundamente em nossa consciência coletiva. Ele nos conecta ao essencial da vida. O mel nos obriga a lembrar de algo fundamental, que dependemos da natureza. As abelhas são cruciais para a polinização, sem a qual não teríamos muitas das frutas e vegetais que consumimos. Portanto, o mel é um lembrete de nossa interdependência, de quão importante é sermos gratos pelos presentes da Terra. Ele nos convida a cuidar do nosso planeta, porque ao fazer isso, estamos cuidando de nós mesmos. É uma maneira de retornar ao básico, ao que realmente importa. Então, sempre que tiver a oportunidade de pegar uma colher de mel, convidamos sinceramente você a pausar por um momento, para vê-lo não apenas como um alimento doce. Veja-o como uma ponte que nos conecta ao passado, à sabedoria de nossos antepassados que já reconheciam seu valor. Uma ponte para o futuro, para a necessidade de cuidar do nosso planeta e viver de forma mais sustentável. E uma ponte para o divino, para a beleza, ordem e inteligência presentes em toda a criação, do maior ao menor. O mel sussurra um segredo antigo para nós, um segredo que às vezes esquecemos, que o sagrado não está apenas em templos imponentes ou em um céu distante. Não. Está em cada gota de orvalho, na fragrância de cada flor, no zumbido incansável de uma abelha, e sim, em cada colherada deste néctar doce e abençoado. Acronim. É um lembrete tangível de que a própria vida, em sua forma mais pura e natural, é uma bênção autêntica e que estamos cercados de milagres todos os dias, se apenas dedicarmos tempo para observar, sentir e saborear com consciência. Então, da próxima vez que você encontrar um pote de mel, não verá apenas um alimento. Você verá um universo em miniatura, uma história de milhares de anos escrita pela natureza, uma mensagem do divino envolta em doçura, e um doce lembrete de que somos parte de algo muito maior, muito mais sábio e muito mais abençoado do que poderíamos imaginar. E assim conclui nossa imersão apaixonada neste tópico fascinante, queridos exploradores do conhecimento. Verdadeiramente, espero sinceramente que o que compartilhamos hoje tenha aberto seus olhos para novas perspectivas, para o que, francamente, a maioria das pessoas não entende sobre esse mistério profundo. Se o que você viu e ouviu ressoou com você, se despertou sua curiosidade ou simplesmente deixou você querendo mais, eu incentivo fortemente você. Inscreva-se no canal. Para mim, sua presença é a força motriz por trás de tudo isso, o combustível para continuar desvendando os mistérios que nos cercam. Toda semana, assumo o desafio de trazer uma nova aventura no conhecimento, e não quero que você perca nenhuma. E claro, adoraria ouvir o que você acha de tudo isso. Há algo que tenha impactado particularmente você? Talvez você tenha uma interpretação diferente ou uma história que gostaria de compartilhar. Deixe seus comentários abaixo. Para mim, suas contribuições são ouro puro, o verdadeiro debate que enriquece o que fazemos. Juntos, criamos um espaço onde ideias fluem e a curiosidade é celebrada.
Muito obrigado do fundo do meu coração pelo seu tempo, sua atenção e a coragem de mergulhar nesses tópicos que às vezes nos emocionam por dentro. Até a próxima aventura. Que a busca pela verdade sempre te guie. Até o próximo vídeo.